Olá, gente. Então, estamos aqui voltando para mais uma aula de Matemática 1. Matemática 1 não, né? De matemática de uma forma geral, mais especificamente da nossa parte de álgebra. Na última aula, 2 semanas atrás, quem apresentou para vocês foi a Clara. Ela fez uma aulinha de revisão, assim, mais de fechamento de conteúdo da parte de PAs e PGs, né? Então, a Clara fez essa aula com vocês. E hoje eu vou continuar o conteúdo com vocês, mais especificamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de razões e proporções. Então, vai ser uma aula também de exercício, porque esse é um conteúdo que a gente não vai falar muito sobre grandes conceitos teóricos, a gente vai focar realmente mais na resolução de questões, que é o que interessa mais para vocês em termos de vestibular. E essa parte da matéria a gente vai trabalhar muito com aquilo que vocês conhecem, que vocês adoram, que vocês querem usar em todas as situações possíveis, com as nossas famosas regras de 3. Então, a gente vai fazer algumas questões aqui, principalmente do Enem, que envolvem conceitos de razão e proporção. E na parte de proporção, a gente principalmente vai trabalhar com as regras de 3. A única coisa que eu queria falar com vocês antes da gente entrar de fato na resolução das questões que eu separei é falar um pouquinho sobre grandezas. É uma palavra que eu vou falar bastante durante essa nossa aula. E, principalmente, eu queria que a gente diferenciasse um pouco o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas proporcionais, para não me enrolar na hora de escrever, e o que são grandezas inversamente proporcionais. Isso vai ser particularmente importante para a gente entender o funcionamento de algumas regras de 3 que fogem ao padrão daquelas regras de 3 que vocês estão mais acostumados a fazer. Porque a gente tem 3 tipos de regras de 3, basicamente. A gente tem as regras de 3 simples, as regras de 3 compostas e as regras de 3, na verdade, as regras de 3 simples diretamente proporcionais, as regras de 3 simples inversamente proporcionais e as regras de 3 compostas. Essa ideia de grandezas, ela vai ser principalmente importante quando a gente for trabalhar com as regras de 3 compostas. Mas também é importante para quando a gente trabalha com qualquer tipo de regra de 3. Então, para falar um pouquinho sobre essas grandezas, eu vou usar 2 exemplos bem simples que eu acho que vai deixar bem claro para a gente qual é a diferença entre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Primeiro, o que são grandezas, né? O que essa palavra aqui significa? Grandezas é qualquer coisa que a gente consegue medir na matemática e representar com valores. A grandeza pode ser um período de tempo, que a gente representa em horas, em segundos, em minutos. A grandeza pode ser uma distância, que a gente representa em metros, quilômetros. Pode ser uma quantidade, pode ser a idade de uma pessoa. Qualquer coisa que a gente consegue representar com números, a gente chama isso de grandezas. Então, grandeza é basicamente qualquer coisa que a gente consegue representar na matemática com forma de números. E qual a diferença de grandezas inversamente proporcionais e grandezas diretamente proporcionais? Vamos supor 2 situações aqui. A primeira situação é uma pessoa que recebe pelo seu trabalho por hora trabalhada. A pessoa não recebe um salário fixo. Ela recebe, vamos supor, R$30 por hora trabalhada. Vamos supor essa situação. Quais são as grandezas que existem nessa situação? A gente tem a grandeza salário, quanto que essa pessoa recebe. A gente consegue representar isso daqui na forma de um número, né? Quanto essa pessoa recebe. E a gente tem a grandeza, horas trabalhadas. Também a gente consegue representar essas horas trabalhadas na forma de números, onde a nossa unidade, aqui no caso, são as horas. Essas grandezas, essas 2 grandezas, elas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais? Como a gente faz essa análise? A gente trabalha normalmente com setinhas para representar se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A gente pensa da seguinte forma: quanto mais horas eu trabalhar, maior vai ser o meu salário. Correto? Faz sentido, né? Se a pessoa recebe por hora, quanto mais ela trabalha, maior vai ser o salário. Agora, ao contrário, quanto menos horas essa pessoa trabalha, menor vai ser o salário. O que está acontecendo aqui? As setinhas estão sempre apontando para a mesma direção. Se eu aumento o salário, eu vou aumentar a quantidade de horas trabalhadas. Se eu diminuo o salário, eu também vou diminuir a quantidade de horas trabalhadas.
Quando isso acontece, quando eu aumento uma coisa, eu também aumento outra. Ou quando eu diminuo uma coisa, eu também diminuo outra. A gente fala que essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. Porque as setinhas sempre apontam na mesma direção. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Agora, o que acontece na situação a seguir? Vamos supor que eu estou fazendo uma viagem, estou andando de carro, e eu vou andar em uma determinada velocidade para percorrer uma determinada distância. Vamos supor que eu estou indo de uma cidade para outra, onde a distância entre essas cidades é de 300 quilômetros, por exemplo. Nessa situação, a gente tem duas grandezas. A gente tem a grandeza velocidade e a gente tem a grandeza distância. São grandezas porque são coisas que a gente consegue medir, né? Velocidade ali em quilômetros por hora, normalmente. Distância, normalmente, para a gente em quilômetros. O que acontece nessa situação? Na verdade, vou fazer o seguinte. Ao invés de colocar a distância, vamos trocar essa grandeza aqui. Vamos colocar o tempo de viagem. Acho que assim vai ficar melhor. Vamos medir esse tempo de viagem também em horas. Vocês concordam comigo que se eu aumento a minha velocidade, se eu dirijo mais rápido, o meu tempo de viagem vai ser menor? Faz sentido, né? Se eu dirijo mais rápido, se eu tenho mais velocidade, o tempo que eu vou levar para fazer essa viagem vai ser menor. Então, o que acontece aqui? Ao contrário da nossa situação anterior, quando eu aumentava uma grandeza, a outra também aumentava, a gente tem uma situação inversa. Quando eu aumento a minha velocidade, o tempo de viagem diminui. Então, quando eu aumento uma grandeza, a outra, por consequência, vai diminuir. Quando isso acontece, são grandezas inversamente proporcionais. Então, para a gente definir se grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, é só a gente fazer essa comparação. O que acontece quando eu aumento uma dessas grandezas? A outra também aumenta ou a outra diminui? Se quando eu aumento uma, a outra também aumenta, elas são diretamente proporcionais. Elas fazem o mesmo movimento, as setinhas apontam para a mesma direção. Agora, se quando eu aumento uma, a outra diminui, elas são inversamente proporcionais. Elas estão fazendo movimentos contrários, as setinhas apontam para direções diferentes. Então, isso é tudo que a gente vai falar de teoria nessa aula de hoje. A única coisa que eu preciso que vocês entendam antes da gente entrar nessas questões é essa ideia de grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Todas essas questões, mentira, não são todas, mas algumas questões são do Enem. Como eu falei para vocês, são todas questões que a gente vai trabalhar sempre com razões e proporções. Então vamos ler essa primeira aqui, ó. Fontes alternativas. Há um novo impulso para produzir combustível a partir de gordura animal. Em abril, a High Plains Bioenergy inaugurou uma biorefinaria próxima a uma fábrica de processamento de carne suína em Guillemot, Oklahoma. A refinaria converte a gordura do porco, juntamente com óleo vegetal, em biodiesel. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de quilogramas de banha, esse sublinhado ficou horroroso, em 112 milhões de litros de biodiesel. Então, é basicamente uma fábrica que converte gordura em biodiesel. E aí ele está falando aqui pra gente que com 14 milhões de quilos de gordura de banha suína, eles pretendem produzir 112 milhões de biodiesel, litros de biodiesel. É essa situação que está sendo dada pra gente. Considere que haja uma proporção direta entre a massa de banha transformada e o volume de biodiesel produzido. Aqui, ele já deu pra gente o que é essa relação, essa proporção direta. Significa o quê? Que quando eu aumento a minha quantidade de banha que eu estou transformando em combustível, eu também aumento a quantidade de combustível produzido. Faz sentido, né? Se eu estou transformando gordura em combustível, quanto mais gordura eu tiver, mais biodiesel eu vou produzir. Então, essas grandezas são grandezas diretamente proporcionais. A gente já identificou qual é a relação entre elas. Então, considerando isso, ele quer saber, para produzir 48 milhões de litros de biodiesel, então se eu quisesse produzir 48 milhões de litros ao invés de 112, isso daqui tá parecendo um 2, deixa eu consertar isso daqui que tá feio. Se ao invés de produzir 112, ele quisesse produzir 48 milhões,
quantos quilos de banha esse cara precisaria. Isso daqui é a regra de 3 mais simples que pode aparecer para vocês, que é a regra de 3 que vocês estão acostumados a fazer. É uma regra de 3 entre grandezas diretamente proporcionais. O que a gente faz quando a gente tem uma regra de 3? Com duas grandezas, aqui no caso, quais são as nossas duas grandezas? A gente tem a grandeza quantidade de banha, quantidade de gordura, e a gente tem a grandeza litros de biodiesel. Essa é a regra de 3 mais simples possível, por isso que a gente chama ela de regra de 3 simples. E quando isso daqui aparecer para vocês, quando as nossas grandezas forem diretamente proporcionais, a gente vai fazer aquela nossa famosa multiplicação cruzada, que todo mundo sabe resolver regra de 3, sabe que regra de 3 se resolve com essa multiplicação cruzada. Então, para resolver isso daqui, eu vou fazer 14 milhões vezes 48 mil é igual a x vezes 112 milhões. É só resolver essa equaçãozinha e eu vou descobrir o valor de x aqui, que é a quantidade de banha que eu quero saber. Eu posso cortar uns zeros aqui, mas vou deixar para cortar no final, acho que vai ficar melhor. 14 vezes 48 dá 672. Então, essa multiplicação vai dar 672. Eu nem sei que número é esse de tão grande que ele é. Como eu tenho 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, eu tenho que botar todos esses zeros aqui no final da nossa multiplicação. Então, 3, 3, 3, 3. Isso é igual a 112 milhões vezes x. Vou cortar os zeros aqui para essa conta ficar um pouco menos desagradável. Eu posso cortar esses 3 zeros com 3 zeros aqui do lado esquerdo e esses 3 zeros com 3 zeros aqui também do lado esquerdo. Então, eu vou ficar com a seguinte igualdade quando eu corto todos esses zeros. 672 milhões, esses zeros aqui que sobraram, igual a 112x. Então, o 112 está multiplicando, então ele vai passar aqui para o outro lado dividindo. 672 milhões dividido por 112, isso dá resultado de 6 milhões. Então, isso significa que se eu quero produzir 48 milhões de litros de combustível, eu vou precisar de 6 milhões quilos de banha. Então, resposta letra A. Isso, se eu não me engano, era uma das questões do Enem. E é uma questão de regra de 3, diretamente proporcional, simples, super tranquilo. Sempre que vocês tiverem situações desse tipo, é só fazer a regra de 3. Quando for diretamente proporcional, quando as duas grandezas forem diretamente proporcionais, a gente resolve a regra de 3 dessa forma. Faz a multiplicação cruzada, resolve a equação que aparecer. Próxima página. A próxima página é uma questão, na verdade, também do Enem, mas é uma questão de razão, não é uma questão de proporção. Só para a gente falar também um pouquinho sobre esse conceito de razão. O que ele fala nessa questão? O governo de um estado irá priorizar investimentos financeiros na área da saúde em uma das 5 cidades apresentadas na tabela. Aí ele dá lá uma tabelinha com 5 cidades, onde para cada cidade a gente tem o número de habitantes e o número de médicos. A cidade a ser contemplada será aquela que apresentar a maior razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos. Ok, o que é uma razão? Vamos pegar aqui primeiro para a cidade M. Primeira cidade. Quando ele fala a razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos, o que ele está falando para a gente é razão entre dois números é a mesma coisa que colocar um número sobre o outro. É só isso. Razão entre um valor e outro é colocar um número sobre o outro. Então, razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos é o número de habitantes, 136 mil aqui na cidade M, sobre a quantidade de médicos. Sempre respeitando a ordem, tá? Se ele fala razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos, o número de habitantes vai em cima, quantidade de médicos vai embaixo. Se ele fala o contrário, razão entre a quantidade de médicos e o número de habitantes, aí a gente inverte. Quantidade de médicos vai em cima, número de habitantes vai embaixo. Então é super importante respeitar a ordem que ele está dando da razão pra gente. Se é número de habitantes e quantidade de médicos, primeiro o número de habitantes, depois a quantidade de médicos. Como que a gente sabe qual é a maior razão?
é só fazer essa divisão. 136 mil dividido por 340. Isso daqui dá 400. E aí o que a gente faz? A gente vai fazer isso para todas as cidades e vai ver qual vai ter a maior razão. Então, para a cidade X, a razão vai ser 418 mil sobre 2.650. Número de habitantes, quantidade de médicos. Então, fazendo essa conta, isso vai dar 157,7, aproximadamente. Então, cidade M, cidade X. Aí vamos fazer cidade Y, 210 mil sobre 930. Razão, de novo, essa divisão dá 225,8, aproximadamente. Cidade Z, mesma coisa. 530 mil sobre 1983. Quanto que dá essa razão? Essa razão dá essa divisão 267,3 aproximadamente. E cidade W, a última cidade, mesma coisa, razão entre o número de habitantes e o total de médicos, 108 mil dividido por 360. O que essas razões significam? É importante a gente entender o que a gente está fazendo. Quando eu faço a razão entre o número de habitantes e a quantidade de médicos, é como se eu estivesse calculando quantas pessoas nessa cidade um médico precisa atender para que todo mundo esteja sendo coberto pelo sistema de saúde público dessa cidade. Então, quando eu faço essa razão aqui, o que eu estou entendendo? Que cada médico é responsável por 400 habitantes. Na cidade X, cada médico é responsável por 158 habitantes ali, mais ou menos, aproximando esse número. Na cidade Y, cada médico é responsável por 226 habitantes, também aproximando. Então, faz sentido que a cidade que é contemplada com esses investimentos seja a cidade que tem a maior razão, porque é a cidade onde um médico é responsável por atender mais habitantes, porque aquele sistema tem poucos médicos. Então, a cidade que está nessa situação é a cidade M. De todas as razões, a cidade M é a que possui a maior relação habitantes por médico. A gente tem 400 habitantes para cada médico que atende nessa cidade. Então, por isso que a maior razão vai ser a cidade contemplada. Então, por isso, a nossa resposta é a letra A. A cidade M, entre todas essas, é a cidade que tem a maior razão, quantidade de habitantes por médico. Deixa eu ver a próxima questão para ver se a gente encerra o vídeo e começa outro, ou se a gente continua nesse. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo, vou começar um novo para a gente não ficar com um vídeo muito longo. E daqui a pouquinho, então, na parte 2 a gente volta. Faz mais essa questão, também é de regra de 3 simples. E depois a gente entra nos casos mais complexos de regra de 3. Aprender a trabalhar com regra de 3 composta e também trabalhar com regras de 3 inversamente proporcionais, porque por enquanto tudo pra gente está sendo diretamente proporcional. E é importante a gente falar também sobre as regras de 3 inversamente proporcionais. Então, daqui a pouco a gente volta para finalizar essa aula.